olá. Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento do Direito, programa em que trazemos informações para você acerca de questões, temas do âmbito jurídico, e gostaríamos de deixar para você também o nosso endereço de e-mail para envio de perguntas, dúvidas ou sugestão também de pautas, de assuntos para tratarmos este programa. O e-mail é o que vai aparecer na sua tela. É momentodo-direito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer responder sua dúvida, a sua indagação. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a advogada tributarista, doutora Efigênia Brasilino. Doutora Efigênia, é um prazer ter a senhora conosco aqui mais uma vez no nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer para mim colaborar, trazer um pouquinho informações importantes para que todos os irmãos estejam em dia com o Leão. É bem importante, né, doutora Efigênia? Doutora Efigênia também é advogada, é membro da Igreja da Maranata. E, doutora Efigênia, com relação, né, ao ano passado, né, o período do ano passado, quais são as mudanças que tiveram na declaração de imposto de renda deste ano com relação ao ano anterior? Perfeito, Rodrigo. É importante dizer que o imposto de renda, ele é um imposto só. Só que todos os anos a Receita Federal divulga algumas regras e atualiza algumas informações. Esse ano o governo atualizou a parte do valor que deveria ser obrigatório na declaração. Então, até ano passado, pessoas que recebiam acima de R$30 mil eram obrigadas a declarar. Esse ano o valor subiu para R$ 33.888. Além de algumas outras regras, como, por exemplo, ter bens acima de R$800 mil e receber acima de R$200 mil em dividendos. Todas essas classes de pessoas são obrigadas a declarar o Imposto de Renda 2025. Só repete, qual o valor que a pessoa tem em dividendos? Dividendos acima de R$200 mil recebidos anualmente, né? Esse valor de renda seria, por exemplo, um recebimento de aluguel ou recebimento também de salário acima de R$ 33.888. Então, quem teve uma renda acima desse valor, ela está obrigada a declarar imposto de renda. Exato. Tem algumas outras regras também, mas essas seriam as mais gerais, que é a maior parte da população. Doutora Efigênia, e com relação à atividade rural, por exemplo, ela tem algum valor específico que a pessoa precisa declarar? Sim, o valor atualizado desse ano é de R$ 168.400. Então, todas as atividades rurais, todos os produtores rurais que tenham rendimentos a partir deste valor de 168 mil, eles também têm que declarar o imposto de renda. As pessoas que receberam este valor, né? Isso, de atividade rural. Plantaram, né? Arrendaram ali os terrenos. É claro que a forma da declaração vai depender muito da peculiaridade do produtor rural ou da pessoa física. Até porque existem dois tipos de declaração de imposto de renda. Uma completa e uma simplificada. Né? A simplificada, ela tem um desconto de 20%. O cálculo é feito pelo próprio sistema e a completa você tem outras informações a trazer, como despesas dedutíveis, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, tá certo. E assim, o que a gente ouve falar, né, que cada vez mais o fisco, né, ele tem as informações mais precisas, né, e algumas pessoas às vezes acabam se equivocando na hora de fazer a declaração. Né, quais são os principais erros que levam o contribuinte a ser ali, né, no caso, as pessoas falam, né, pego na malha fina, né? A malha fina é uma forma do governo cruzar as informações. Como você disse, até o próprio programa da Receita Federal atualizado, ele tem a maior parte dos nossos dados financeiros. Exatamente. Então é muito comum das pessoas dizerem assim, eu não vou declarar porque a Receita não vai saber. Na verdade, a Receita sabe quase toda a nossa vida. Sabe quase tudo, né? O programa hoje, ele é tão exato que ele consegue, inclusive, filtrar e informar o valor do saldo em conta existente em alguns períodos. Então, quando você faz essas transmissões de declarações, é muito comum você enviar, às vezes faltando uma omissão de informações. Eu fiz uma compra de um imóvel, mas não declarei. Há uma possibilidade de cair na malha fina. Declarei um dependente que não é meu dependente de fato, ou que teve alguma renda e eu não declarei a renda dele conjunta com a minha. Há uma possibilidade de cair na malha fina. Então o governo está muito treinado, o sistema está muito treinado para pegar as hipóteses que principalmente acarretam na sonegação do imposto. Então, é muito importante fazer essa declaração de forma completa, Exatamente. Revisar, ler tudo. Inclusive, a declaração pré-preenchida. Essa é uma dúvida que já me fizeram. Será que se eu enviar a informação do jeito que a declaração está, eu não vou ter pendências? Há uma chance de ter. Por isso que o recomendado é ler
faz a declaração, mas leia primeiro com calma e transmita, porque ainda tem tempo suficiente, né? Até dia 30 para fazer isso. Claro. Mas vamos supor que a pessoa, ela fez a declaração e ela omitiu, né? Algum patrimônio ou omitiu algum rendimento. A pessoa, ela tem a possibilidade de fazer uma nova declaração, de retificar aquelas informações? Qual o prazo que ela teria para fazer isso? Tem sim, Rodrigo. E é importante ficar atento, porque a declaração, quem faz a própria declaração pode, via sistema, identificar se teve alguma inconsistência. Geralmente a Receita demora entre 24 e 48 horas para processar a declaração e dar o retorno no sistema. Quem faz pelo contador também pode pedir essa validação. Uma vez que há inconsistências, a Receita dá a oportunidade para o contribuinte retificar e sem multa, sem custos. Mas se isso for muito prolongado, pode haver multa e o contribuinte pode perder o prazo, que é de até 5 anos para fazer essa retificação. E fala um pouquinho dessa multa, doutora Efigênia. Essa multa, quais são os parâmetros, quais os valores que ela podem chegar, por exemplo? Essa multa, é interessante isso, porque eu já até vou contar um caso importante. Um cliente que não havia feito a declaração dele lá pelo ano de 2022, ele era obrigado, ele acabou deixando para depois, pensando que não teria problema. Certo. A multa começa em R$ 169, só que ela pode chegar até 20% do valor do imposto. Na hora de transmitir, veio o DARF da multa. A multa foi mais de 20 mil reais. Vou falar o valor correto. Deus, um valor bem elevado, né? Exato, porque foi baseado no valor do imposto. Ainda que não tenha imposto a pagar, ainda que o imposto tenha sido retido na fonte, se a declaração tiver um valor de imposto dentro dela, a Receita, essa é uma das hipóteses de cabimento de multa. Então, a Receita pode gerar multa. É melhor não arriscar, é melhor fazer dentro do... Melhor fazer dentro do prazo, né? Justamente para poder evitar a incidência dessa multa, né? Às vezes a pessoa pode pensar até que é um valor irrisório, não, um valor pequeno. Exato. R$160, mas pode chegar a 20% do valor que você teria que recolher, né? Teria Exato. Que pagar, né? Ou que foi recolhido antecipadamente, que é no caso da retenção do imposto de renda. Doutora Efigênia, a senhora falou das formas da declaração de imposto de renda simplificada e da forma completa, né? Isso. Então, fala para nós um pouquinho a diferença de cada uma delas e quais são as despesas dedutíveis, né, na declaração. Historicamente, o imposto de renda ele deveria ser um imposto progressivo, o que significa que quem recebe menos, paga menos, quem recebe mais, paga mais. Tanto que existe a tabela do imposto de renda. Até para consagrar aquele princípio da capacidade contributiva, Exato. Da capacidade econômica, né? Exato, que eu contribuo à medida do que eu possuo. Exatamente. E as deduções, elas foram criadas nessa sistemática, para permitir ao contribuinte usar certas despesas que são obrigatórias, inclusive, que são direitos fundamentais lá na Constituição, Correto. Que é saúde, educação, e outras despesas que são ali próximas, e com isso ele pagar menos imposto. Então, hoje as despesas dedutíveis mais comuns que nós temos são os pagamentos de mensalidade para a escola, para a faculdade, os cursos que são regulares, né? Certo. Curso de inglês, infelizmente, ainda não pode. Aquela extensão que às vezes é feita, que traz uma nova oportunidade do emprego, Correto. Também não é dedutível, e até uma crítica que nós temos Claro, ao próprio que poderia ser até um objeto, né, de uma proposição legislativa, até para poder... Existem várias proposições, e o que se discute muito é a possibilidade de ampliar esse rol de deduções. Então, você tem também despesas com plano de saúde, médicos em geral, odontologistas, fisioterapeutas. O mais importante é a pessoa separar todos os recibos de acordo com o que ela pagou ano passado, porque depois a Receita, inclusive, pode exigir essa comprovação e submeter a análise da pessoa que vai ajudar a fazer a declaração do imposto de renda. Não, correto. Aí nesse caso, quando a gente faz às vezes, o pagamento de uma despesa dedutível, mas de pessoas que não são os nossos dependentes. Essa é boa. A gente pode lançar esses valores? Não, e isso é um dos motivos da maior parte dos contribuintes caírem em malha fina. O que é o conceito de dependente? O dependente, a Receita autoriza algumas previsões específicas. Então, o filho menor é dependente dos pais. O alimentante também tem um campo específico na declaração, que é a pessoa que recebe, a pessoa que paga a pensão também, ela pode declarar na declaração, pode incluir o alimentante ou o dependente. Mas se você não é dependente direto, não há uma sentença, não há uma obrigação vinculada e não há essa previsão legal de que você tem que pagar essas despesas para essa pessoa, pode ser que você, declarando, caia na malha fina, faça a dedução de forma irregular.
Então, o recomendado é sempre analisar qual o vínculo que eu tenho com essa pessoa, o cônjuge e a esposa. Eu posso fazer uma declaração conjunta e deduzir a esposa? É possível, mas eu tenho que declarar também as rendas que ela tenha. Claro. Então, tem que fazer uma análise mais aprofundada. Então, o recomendado é não fazer esse tipo de declaração, a não ser que você tenha certeza que é possível deduzir. Até para você evitar equívocos, né, também, né? Exato. Porque se você deduz indevidamente, recebe alguma restituição, qual que é a consequência? A Receita cobrar o imposto mais a multa. Lembra que a multa pode ser pesada, né? 20% do valor. Por isso, doutora Ifigênia, é importante, quando a pessoa for fazer a declaração, muitas vezes a pessoa não tem experiência com essas informações que a gente está tratando aqui. É importante que a pessoa ela faça a declaração com um profissional, um contador, um advogado, ela tenha esse suporte para poder fazer essa declaração? É recomendado. O mais importante é a pessoa começar fazendo um checklist. Certo. Pega aí um documento, uma folha e escreva o que eu recebi esse ano. Recebi salário, então eu tenho que ter um contra-cheque, então separa os contra-cheques. Paguei plano de saúde, separa o plano de saúde. Porque toda a lógica da declaração do imposto de renda é por fichas. Que são fichas onde você vai informando, trazendo os dados. Então, se você tem os documentos separados, você vai preenchendo a declaração. É claro que para quem nunca fez, eu sempre recomendo fazer uma primeira vez com um profissional, claro, até para aprender a entender quais são os limites, ver se tem possibilidade de pagar menos imposto, ver quanto pagou. Ano que vem, se quem se preparar esse ano consegue pagar menos pro ano que vem. Sim. Mas é relativamente simples para quem tem poucas obrigações. Agora, quem faz, por exemplo, operação de day trade, operações na bolsa de valores, que faz investimentos, o recomendado é ter, porque as regras são um pouco mais específicas. Sempre um profissional, né? Para poder auxiliar a pessoa nessa declaração, né? Doutor Ifigênia, trazendo para o nosso dia a dia aqui. Por exemplo, eu fiz um Pix para um familiar, uma doação, ou recebi também um Pix. Eu preciso declarar esses valores, às vezes que eu doei, que eu recebi, qual seria o parâmetro, o limite, quais seriam os valores? É interessante porque é muito comum, né? Inclusive os pais que compram carros para os filhos. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre compra de carro financiado. Não, com certeza. Pode continuar. O que é comum a gente receber esses valores. Às vezes você dá um valor para o filho, para o pai. Só que o tributo que incide sobre esse tipo de transação é o ITCMD, o Imposto, Transmissão de Causa-Mortes e Doação. Então, se você declara acima do valor que seria da isenção anual, que aqui no estado do Espírito Santo, salvo engano, está em torno de 30 mil. O ideal é que declare e pague imposto. É claro que isso não é comum. Não vai pagar imposto de renda, pagaria o ITCMD. Mas na declaração do imposto de renda existe um campo onde você explica que recebeu doações também. Certo. Então ela tem uma ficha específica para esse tipo de informação. Ah, entendi. Então mesmo, você pode receber, mas desde que esteja dentro da faixa de isenção do imposto de renda, né? Isso. Do imposto de renda, na verdade, do ITCMD. Do ITCMD, correto. Você não paga pelas doações ou pelas doações recebidas ou pagas, né? Você falou sobre o pai, muitas vezes, que dá um carro pro filho, né? E como que funciona isso? Assim, né? Ele tem que declarar, o filho tem que declarar também, se o filho for... o filho pode ser dependente dele ou não, pode ser um filho maior de idade. Esse é interessante isso, porque é muito comum acontecer e às vezes o filho não tem isso registrado no imposto de renda, ele vai vender o carro porque o carro era realmente dele, mas está em nome do pai. E aí? O ideal é que esse carro esteja sempre no nome do titular, porque uma vez que ele registra no imposto de renda, quando ele vende, ele tem que baixar também no imposto de renda essa obrigação no próximo ano. Então, o ideal é, primeiro, registrar em nome de quem que é o real titular. Então, se o pai quer comprar um carro para o filho, já compra e já coloca em nome do filho. O filho vai declarar no imposto de renda dele. Se o pai vai comprar financiado ou o filho vai comprar financiado, alguém que compra financiado, ela vai registrar a compra desse veículo e vai anualmente acrescendo lá nas informações de valor o valor das parcelas pagas, para quando terminar o financiamento, a compra, ele consiga fechar a declaração com o valor certinho. Porque senão fica um valor distante, né? Eu comprei o carro por 60 mil, por exemplo, e lá na minha declaração ele está por 20 mil. Então ele tem que ir acrescendo ano a ano o valor das parcelas pagas. Correto. E, por exemplo, as pessoas que têm um imóvel financiado, né? Elas também precisam declarar esse valor? É a mesma regra. Ele vai declarar o financiamento e anualmente ele vai acrescendo os valores das parcelas pagas. Isso é importante porque depois, quando ele for vender, vai incidir um outro imposto, que é o imposto sobre ganho de capital. Que é a diferença do valor que eu vendi para o valor que eu comprei. Você comprou. Se eu vendi a 200, mas eu comprei a 100, vou pagar imposto sobre a diferença de 100.
Por isso que a declaração do imposto de renda é importante ela estar completa, com as informações corretas. Quando você vender, se ela tiver 50, pode ser que a Receita queira fiscalizar e cobrar um ganho de capital sobre 150. O que não seria devido, já que você pagou 100. Pagou 100, exatamente. E como que funciona, doutora Efigênia? No caso, as pessoas que têm bens móveis ou imóveis no exterior ou recebem valores oriundos do exterior. Como essas pessoas elas têm que consignar isso na declaração? Têm que declarar? Sim, é importante. Os recebimentos vindos do exterior vão depender muito da fonte pagadora. Quem está me pagando? Se for uma pessoa jurídica, normalmente essa pessoa jurídica pode ter algum tipo de vínculo no Brasil e já fazer a retenção do imposto e você receber uma ficha já atualizada para lançar. Se não for o caso, aí esses recebimentos podem ser submetidos ao carnê-leão. É uma forma de declaração mensal onde você vai pagando o imposto. É usado também para locação. Você vai fazendo mensalmente. Sim. Aí, no caso, a pessoa tem um imóvel, bens no exterior ou imóveis, ela tem que declarar? Tem que declarar. Se estiver acima do que seria o limite da isenção total anual, de 33.800, ela tem que pagar o imposto de renda também. E assim, qual o conselho hoje que você dá para as pessoas, né, com relação assim, a fazer a declaração, a informar ao fisco, né, os bens, aquilo que ela teve, aquilo que são os seus rendimentos? Qual o conselho que você daria para as pessoas hoje? A declaração do imposto de renda ela é uma obrigação fiscal que todo contribuinte tem. Então, o maior conselho que eu dou para as pessoas é se programem, se organizem, vejam quanto que vocês tiveram no ano de recebimento, as despesas, façam as simulações, porque o programa dá simulação se vale mais a pena a declaração completa ou a simplificada. E pague o menos de imposto possível, dentro daquilo que é sua competência, aquilo que você pode fazer. É um direito do contribuinte pagar menos imposto se ele não fizer nada de irregular. Então, fazer as simulações é ver quanto que você pode pagar menos. E se esse ano você pagou mais, existem formas de reduzir. Procure um profissional habilitado para que ele consiga te ajudar a pagar menos imposto dentro da legalidade. Correto. E não perder o prazo, né? Porque dia 30 tá chegando. Exatamente. Inclusive, essa era até a pergunta que eu ia fazer agora, né? Qual o prazo final este ano para a declaração, doutora Efigênia? 30 de maio, e não deixe para o último dia, porque pode ser que o sistema caia, fiquem as inconsistências e aí a multa vem dia 1º de junho. Nossa Deus. E não é pouco comum, né? O sistema, às vezes, no dia travar, né? Muito comum. Por conta assim, da quantidade de declarações que estão sendo feitas ali de última hora, né? Muito comum. E sabe uma coisa engraçada, Rodrigo? As declarações mais compridas, as mais complexas, ficam sempre para a última hora, né? Porque deveria ser o inverso. Mas se o contribuinte se organiza, começa a entregar agora, ele vai preenchendo e depois no fim de semana ele termina. Faz uma última leitura e entrega. Perfeito. Lembrando que hoje o sistema gov.br, que é o sistema de gerenciamento de senhas do governo, ele também tem outras regrinhas e tem a necessidade, às vezes, de você cadastrar com o leitor facial. Então, não deixar para a última hora para fazer esse cadastro, né? Exato. É importante até, então, que a pessoa já tenha até esse cadastro prévio no portal do .gov, né? Exato, lá no ECAC ou na própria página do Meu Imposto de Renda, que o próprio governo federal disponibiliza. Não, perfeito. Doutora Efigênia, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa, tá bom? E agradecer, né, as informações que foram aqui prestadas. Eu que agradeço e quero colocar as minhas redes sociais à disposição dos irmãos que tiverem alguma dúvida, se puderem, se quiserem mandar perguntas também para você. O mais importante é não pagar a multa indevidamente. Se a gente pode se organizar, por que não? Para que vai pagar a multa, sendo que você pode se organizar e fazer a declaração dentro do prazo correto, né? Exato, 30 de maio. Lembrando que até às 23h59, mas não deixe para o último minuto. Não deixe para a última hora, para o último minuto. Pois bem, nós conversamos hoje com a doutora Efigênia Brasilino, advogada tributarista, que falou conosco hoje sobre a declaração de imposto de renda desse ano, trouxe informações aqui valiosíssimas, esperamos que você tenha gostado e gostaríamos de nos despedir de você, desejando também uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.